Bom, gente, eu fui hoje pela manhã ao Clube do Exército para a entrega das espadas de general a 5 novos generais, mais a promoção de um general de exército, 4 estrelas, último posto, que vai integrar o alto comando, e promoção de 4 generais de brigada para general de divisão, saindo de 2 estrelas para 3 estrelas. Estava lá o presidente Bolsonaro, acompanhado, estava a maior parte dos generais do alto comando, um ex-comandante, general Pujol, estava lá também, né? E comandante de São Paulo, comandante de Recife, os oficiais generais, o ministro da Defesa, o companheiro de chapa de Bolsonaro, o vice-presidente general Mourão, o chefe da Secretaria-Geral, general Ramos, né? E o presidente Bolsonaro entrou calado e saiu calado. Permaneceu calado o tempo todo. Eu fiquei tentando... Teve gente que percebeu lágrimas até. Eu estava meio atrás, eu não vi, mas ele estava fechado. E eu fico pensando, né? Ele foi eleito vereador, depois foi eleito 6 vezes deputado federal, foi eleito presidente da República, sendo deputado federal, como se chamava, do baixo clero, ganhou 8 eleições consecutivas, além de ganhar as eleições, elegeu os 3 filhos, elegeu governadores, elegeu senadores, elegeu deputados federais, elegeu deputados estaduais, e agora sofre esse baque. Primeira vez que ele não tem vitória numa eleição. Imagino que, como é a primeira, ele ainda não digeriu, né? Ainda mais na situação em que foi, né? Em que ainda restam dúvidas. Tem o povo dele na rua, na frente dos quartéis, né? Exigindo cumprimento da Constituição, exigindo transparência na eleição. Tem uma coisa que muita gente não entendeu ainda, né? Que ele é daquelas pessoas que contraria os hábitos da política brasileira, como o Jânio Quadros, como o jovem Collor, como seria Enéas Carneiro, por exemplo, se fosse eleito presidente da República, acho que seria empichado. Porque ele veio para renovar a política, para acabar com essa oligarquia, com esse patrimonialismo em que os políticos se adonam do Estado brasileiro, que é do povo brasileiro, não é deles. Eles são apenas representantes e mandatários, porque os mandantes são o povo. O povo é a origem do poder, o povo é que manda, né? Então, parece que o mecanismo não encontrou ninguém que fosse capaz de evitar a reeleição de Bolsonaro, a não ser o popular Lula, né, que tem grande popularidade. Então foi pensado lá, depois de tudo que aconteceu na Lava Jato. Aliás, foi condenado hoje mais um da Lava Jato, daqui a pouco eu falo nisso. E foi para essa eleição que, nas circunstâncias que aconteceram, né, Bolsonaro sabia que seria assim. Tanto que ele foi o autor, como deputado, da emenda que foi aprovada, foi derrubada por Dilma, derrubaram o veto de Dilma e, por fim, o Supremo derrubou a emenda da exigência de comprovante impresso do voto digital para situações como essas. Bom, abri um parênteses aí no ato de entrega de espadas a 5 novos generais, 5 coronéis que foram promovidos a generais, vão cumprir missão, alguns na Amazônia, 2 acho que vão para a Amazônia, um vai para Natal, outro vai para Florianópolis, né? Outro vai para o Rio Grande do Sul, para comandar brigadas. Eles são generais de brigada. E falou, saudando os novos generais e os generais promovidos, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Valério Stumpf. Eu peguei aqui algumas coisas que ele disse
se dirigindo aos que receberam espada de general, ele disse: tenho a convicção de que os nossos novos oficiais generais, soldados experimentados, forjados no cumprimento das mais variadas missões, empunharão a espada que em breve receberão com segurança, equilíbrio e sabedoria, honrando a si e a história de nossa instituição. Depois ele se referiu a uma questão atual que envolve todos nós, todos vocês, o mundo digital, as redes sociais. Diz ele: o mundo em que vivemos, caracterizado por um cenário estratégico volátil, incerto e menos globalizado, traz novos desafios e oportunidades. Nessa conjuntura tão complexa, o elemento mais marcante que forja narrativas do mundo contemporâneo é a revolução digital, representada pela velocidade quase instantânea da informação. As mídias sociais, que mudaram a forma de comunicação, constituem um desafio, pois possuem potencial para alterar a percepção real dos fatos. Nesse novo ambiente informacional, precisamos de líderes dotados de elevado grau de iniciativa, visão estratégica e capacidade para conduzir seus homens com a crença nos valores militares e a confiança na hierarquia e na disciplina, bases de nossa instituição. Isso ele se dirigindo aos oficiais que vão comandar. Brigada, divisão, regiões e antigamente chamava de exército, né? Comandos militares. E aí lá no final ele diz: os desafios de hoje não são diferentes dos desafios superados por aqueles que nos antecederam e construíram um exército profissional, efetivo e respeitado. O braço forte que protege e a mão amiga que apoia. Um exército firmemente comprometido com suas missões constitucionais. Palavras do general Stumpf, diante do presidente da República, de generais do alto comando, de comandantes do Exército, né, e para os novos, saudando os novos generais. Bom, vamos em frente. O novo presidente. Eu hoje ouvi a presidente de Honduras, Xiomara Castro, anunciando para o seu povo, fazendo um discurso, que dia 1º de janeiro vai estar no Brasil para cobrar de Lula uma promessa que ele fez ao então presidente Zelaya, aquele do chapelão que tomou conta da Embaixada Brasileira depois que foi destituído pela Suprema Corte de Honduras e pelo Parlamento. Promessa de 2 represas para Honduras. Aí eu lembrei de uma recente fala de Lula num evento em São Paulo, em que ele conta que o Evo Morales vinha para cá, almoçava no Itamaraty, depois não queria ir embora sem levar La Plata. Não vou embora sem plata, contava Lula. Aí Lula disse que tinha que acionar Celso Amorim, que estava ali atrás dele. Celso Amorim, o presidente da Petrobras, o ministro de Relações, o ministro de Minas e Energia, para resolver La Plata, que queria Evo Morales. Agora mesmo anunciaram que vão reabrir embaixadas na África, em países em que temos poucas relações e que o país limítrofe ou próximo pode muito bem ter a embaixada brasileira que atenda esses outros países, mas foram fechadas por razões de falta de plata. Né? Outras coisas, eu não sei como é que vai atender o MST, né? Porque, por exemplo, o Chico Graziano, que é uma grande autoridade do agro, né? No agro, no meio ambiente, já foi 2 vezes secretário em São Paulo, foi secretário de Fernando Henrique. Ele disse que não tem mais propriedade para ser desapropriada, que quem tem terra está aproveitando a terra. Não tem mais terra improdutiva. Né? Então vai ser difícil, ao mesmo tempo que os sindicatos estão aproveitando aí, cadê a grana que a gente perdeu do imposto sindical? Né? É aquela história de todo mundo que perdeu alguma coisa das benesses, do patrimonialismo, de viver com dinheiro público, por isso que não queriam mais saber do Bolsonaro, porque tinha secado a teta dos favores com o dinheiro do povo, dinheiro dos impostos. Né? E outra coisa, os ideológicos, porque há ideológicos também, não tem só fisiológicos, os ideológicos também vão chiar, vão ter embrulho no estômago com Lula, tendo necessidade, está fazendo agora, de negociações com o Centrão ou com a direita para aprovar, por exemplo, essa PEC aí do Furagás. Uai, seu app de vídeos curtos.